Nós vamos falar sobre um dispositivo híbrido conhecido como SSHD, que não é a mesma coisa do que o HD comum e também não é a mesma coisa que o SSD. Esse é um outro dispositivo, vou repetir, SSHD é um dispositivo híbrido. E essa razão, pessoal, quando a gente pega a sigla, já vem a ideia de que ele junta a parte SSD, que é uma unidade de estado sólido, e a parte disco rígido, que é o HD, no mesmo dispositivo. Essa é a ideia dele. O SSHD é chamado de híbrido porque ele é uma combinação da tecnologia da unidade de estado sólido, que nós conhecemos como SSD, que é muito rápida, e o disco rígido tradicional, o HD. Como é que funciona essa combinação? Imagina o seguinte, que muita gente compra separado um SSD e instala no seu computador. E compra um outro dispositivo chamado disco rígido e também instala no seu computador. Vamos imaginar que eu te diga que tem um único dispositivo que tem as duas coisas dentro do mesmo aparelho. Esse é o SSHD. Dentro do SSHD tem disco rígido, que tem então lá discos magnéticos que giram em alta rotação, mas também tem, pessoal, microchips de memória flash, que é a unidade de estado sólido, que é o SSD. Então, em vez de comprar dois dispositivos separados, vou comprar um SSD porque é mais rápido, mas como eu preciso também de bastante capacidade de armazenamento, eu vou comprar um HDD, vou comprar um disco rígido tradicional. Não, olha só que interessante, se você precisa desses dois, compra um dispositivo só, chamado SSHD, que é o híbrido, que tem os dois ao mesmo tempo no mesmo dispositivo. E assim acaba tendo um custo menor se comparado a comprar os dois separados. Além de ter que instalar só um dispositivo no computador. Então tem grandes vantagens aí para quem. Então vamos lá para a parte de vantagens ou desvantagem, que eu diria que só tem praticamente vantagens no SSHD para quem vai comprar os dois separados, né? Porque ele tem um desempenho semelhante ao do SSD, na sua parte SSD, claro, que é muito rápido então, mas também tem capacidade de armazenamento de disco rígido, porque geralmente quando a gente quer um disco rígido é porque a gente quer muita capacidade de armazenamento, já que o SSD é muito caro. Então, com isso, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem a velocidade do SSD e a gente tem a capacidade de armazenamento do disco rígido. Até vou ler um textinho aqui no site da Seagate, que é um fabricante de SSD, de HDD, de SSHD, que é o híbrido. Vamos ler o que eles dizem, ó. HDDs, que é o disco rígido, né, oferecem capacidade e preço baixo. Aí ele bota o SSD, que é a unidade de estado sólido, são rápidas. Aí ele fala sobre o SSHD, que é o híbrido. SSHDs combinam o melhor do HDD, do disco rígido, e do SSD em um único dispositivo, como a gente enxerga até ali na imagem, certo? Bem, em termos de capacidade de armazenamento, é claro que isso é bem variável, mas hoje em dia no mercado a gente encontra os SSHDs na casa dos terabytes, então encontra aí com capacidade de armazenamento de 1 tera, 2 tera, 4 terabytes, 8 terabytes, então a capacidade, claro, é variada de acordo com o modelo que o usuário vai adquirir, mas sim na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes, que é bastante capacidade de armazenamento de dados, né? Perfeito, pessoal. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto? Então vem comigo e vamos à leitura da questão. Até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. Diz assim: ao pesquisar sobre dispositivos de armazenamento de dados, um técnico de TI, de tecnologia da informação, encontrou o seguinte artigo. Vamos ler o artigo lá. A maneira pela qual esse tipo de dispositivo faz isso é gravando no componente 1 as informações que são acessadas com mais frequência. Em alguns casos, o usuário pode fazer isso instalando o sistema operacional do computador direto no componente 1, já que o sistema operacional precisa ser necessariamente carregado toda vez que o computador é ligado. Isso aumenta bastante a velocidade de boot. Boot é inicialização, então a velocidade de inicialização. E outros programas e arquivos no componente 2. Os drives Fusion da Apple, por exemplo, unem um componente 2 de 1 ou 3 terabytes de capacidade e um componente 1 de 128 GB de capacidade, ambos tratados como um único núcleo de armazenamento. E aí vem ali, o dispositivo referenciado no artigo é 1. Pessoal, como eles falaram
da velocidade e também da capacidade de armazenamento, eles estão falando de um dispositivo híbrido e que só pode ser chamado então de SSHD, que é o que nós temos ali como resposta então da nossa letra A de América, o Solid State Hybrid Drive, que integra um SSD como sendo um componente 1 para acessar os dados, como ele diz ali no artigo, de forma mais rápida, principalmente a instalação do sistema operacional, e um HD, que é o componente 2, que aí é para aumentar a capacidade de armazenamento. Então, sem dúvida nenhuma, aqui ficamos com a letra A de América como gabarito e a resposta dessa questão. O artigo estava se referindo ao híbrido, ao SSHD. Aliás, isso é uma coisa bem interessante, pessoal. Quando a gente fala do SSHD e a gente vai fazer a instalação dele no computador, a recomendação é: instale o sistema operacional na parte SSD do SSHD. Por que na parte SSD? Porque ela é mais rápida e aí o sistema operacional ou os programas que você utiliza com maior frequência ficam nessa parte que é mais rápida de acessar. E aí os arquivos que você vai gerando, esses você deixa armazenado na parte HD do SSHD, porque aí são arquivos que tu pode acessar sem tanta obrigação de velocidade, como é o caso do sistema operacional, que cada vez que eu ligo o computador eu preciso eu preciso carregar o sistema operacional e por isso mesmo esse deve carregar mais rápido, né? Então interessante isso que a questão abordou. Vamos para mais uma questão, vem comigo aí aparecendo na tela, também vou sair para não atrapalhar vocês, vamos à leitura da questão. O hardware do computador responsável por armazenar os arquivos do sistema e demais arquivos é hard disk, o HD, o disco rígido. Novas tecnologias surgem para facilitar o armazenamento e o acesso aos dados armazenados. Uma tecnologia muito presente nos computadores atuais são os discos híbridos de estado sólido, SSHD. Quanto à tecnologia SSHD, marque a alternativa correta. Letra A. Os discos híbridos de estado sólido possuem capacidade de armazenamento de dados superior aos HDs tradicionais. Errado, pessoal. A capacidade não é nem superior nem inferior. Isso depende de cada modelo. Então, isso é individual de cada modelo. Errado a letra A. Letra B. Os discos híbridos de estado sólido permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD. Pessoal, aí sim eu vou concordar. Essa partezinha tá certo da questão. Porque, de fato, como ele é um híbrido, a parte SSD, se eu acessar dados na parte SSD, isso vai carregar mais rápido, porque SSD é mais rápido do que comparado à parte disco rígido. Então, quando a letra B disse, os discos híbridos de estado sólido permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD, está corretíssimo, perfeito. Vamos ali para a letra C, que dizia: o uso de discos híbridos de estado sólido possibilita o aumento da memória volátil no computador. Errado, pessoal. O SSHD é um dispositivo não volátil. Ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, ele não aumenta a capacidade da memória volátil. Aumenta a capacidade da memória não volátil. Errado. A letra D. O uso de discos híbridos de estado sólido é recomendado para computadores que atuam como servidores de rede. Não, pessoal. Servidores de rede a gente recomenda mais o HD tradicional, porque aí pode botar uma capacidade muito maior. O SSHD é mais recomendado para dispositivos de uso pessoal. A letra E. Os discos híbridos de estado sólido é uma tecnologia inovadora que permite alta compressão dos dados armazenados. Errado também. A compressão dos dados armazenados é relacionada ao software, que pode ser tanto no HD, no SSD, como no SSHD da mesma maneira. Não é porque é SSHD que melhorou a compressão. O SSHD é só um híbrido que junta SSD e HD no mesmo dispositivo, como a gente já citou aqui. Por isso que a resposta aqui certa mesmo é a nossa letra B de Brasil para essa questão, né? Perfeito, pessoal. Era isso. Mais um assunto interessante abordado. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!